Então, nós vamos dar o início ao SEAD Debate. É com muita alegria e entusiasmo que nós vamos fazer nessa noite o SEAD Debate. E o motivo dessa alegria, desse entusiasmo, é que nós estamos recebendo aqui hoje a pessoa que, junto com colaboração de outras pessoas, idealizou essa ação de formação. Estou falando da professora titular emérita da Faculdade de Educação, Magda Soares. Acho que eu não precisarei fazer uma apresentação formal do currículo da professora Magda, pois sabemos que um dos motivos desse auditório estar com a sua lotação esgotada, e nós temos mais 4 salas e mais a teleconferência também com lotação esgotada. Infelizmente, pessoas vieram e voltaram. Isso se deve ao conhecimento que vocês que estão aqui, também as pessoas que estão nos ouvindo na Rádio FAI, têm do trabalho e da produção acadêmica da professora Magda Soares na área do ensino da linguagem, e em especial no que diz respeito ao processo de alfabetização. Mas eu quero destacar o fato de que a história do SEAD Debate e a história do Perspectivas SEALI, eventos que vocês frequentemente participam, se confunde com a história do próprio SEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. O SEALI começou com um grupo de pesquisa, e a pesquisa se tornou, para o SEALI, desde então, uma marca, um foco do nosso centro tão querido, que a gente gosta tanto de trabalhar. E quem fundou esse centro foi a professora Magda Soares. Magda Soares, ela tem a universidade como um espaço de produção e também, fortemente, um espaço de socialização do conhecimento, sobretudo na área em que a gente atua, que é a área da educação. E nós temos nos esforçado para não perder o foco inicial do SEALI, e é por isso que a gente mantém o SEALI Debate até hoje. E também nos esforçado para que essa ideia da universidade como um espaço de produção e também de socialização do conhecimento seja um princípio do trabalho que nós, professores, realizamos aqui na universidade. Então, eu chamo para a mesa, para compor a mesa de hoje, a professora Magda Soares. Chamo também, para compor a mesa, a secretária municipal de educação do município de Lagoa Santa, a professora Nila Alves de Rezende. E as integrantes do Núcleo de Alfabetização e Letramento da Secretaria de Educação do município de Lagoa Santa, Joaquina Duarte, Juliana Estourinho, Janair Cassiano, e Eliane Pereira. Bom, o SEAD Debate de hoje vai tratar de questões muito importantes sobre o tema da alfabetização. Vamos falar, por exemplo, do desenvolvimento da criança na descoberta do princípio alfabético, sobre a língua escrita como representação dos sons da fala,
sobre os diferentes níveis de consciência fonológica e a relação entre desenvolvimento da consciência fonológica e aprendizagem da escrita. As práticas pedagógicas de alfabetização que serão apresentadas e discutidas fazem parte do projeto Alfa Letrar da Rede de Ensino de Lagoa Santa. Agradeço a presença de vocês todos, em especial a presença das pessoas que compõem a mesa aqui hoje. O SEAD Debate tem previsão para terminar às 21h30, e eu acabo de me lembrar que o professor Luciano pediu que desse um recado aos seus alunos, que a reunião que haveria após a palestra não vai acontecer, depois combina, né? E eu passo, então, a palavra ao grupo. Sim, senhora. Bom, inicialmente eu agradeço essa surpresa desse enorme interesse por essa apresentação que nós vamos fazer aqui. É realmente emocionante para mim e para a Rede Municipal de Lagoa Santa o interesse de vocês por esse tema. Nós vamos tentar corresponder à expectativa. Espero que a gente corresponda à expectativa de todos sobre o tema. Pronto. Bom, o tema é esse que está aí, né? Vira um pouco para mim aqui, que eu também quero ver. É o tema que nos foi proposto para esse SEAD Debate, alfabetização na educação infantil, como promover o desenvolvimento da consciência fonológica. Isso aí é uma pergunta, né? E o foco está particularmente na educação infantil. Essa proposta aponta para duas direções das reflexões atuais sobre a alfabetização. Primeiro, o lugar da alfabetização e, mais particularmente, da consciência fonológica na educação infantil. E, em segundo lugar, a pergunta: como desenvolver nas crianças a consciência fonológica? Eu vou, num primeiro momento, e rapidamente contextualizar a reflexão que vai ser feita aqui sobre o assunto, que é do Núcleo de Alfabetização e Letramento de Lagoa Santa, da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa. E a grande parte das pessoas aqui já conhece o núcleo, que se organiza, só para vocês terem uma ideia e depois localizarem bem as atividades que nós vamos apresentar aqui, porque eu vou funcionar basicamente como assim um mestre de orquestra, e as minhas professoras, porque elas são minhas, as minhas professoras vão apresentar algumas atividades. Nós selecionamos algumas poucas atividades para mostrar como é que nós temos respondido essa pergunta, como desenvolver a consciência fonológica na educação infantil. Então, o núcleo se organiza dessa forma aí, né? O objetivo é uma formação de rede. Eu chamo a atenção para aquela preposição, porque nós temos tido uma formação em rede promovida pelo Ministério, que significa uma rede formada pelas universidades e pelos municípios. Aqui, no caso, nós preferimos chamar de formação de rede, porque é uma formação da rede inteira, não de um grupo de professores ou de uma escola ou de duas escolas, mas de todas as escolas da rede. Então, o núcleo é formado por uma representante de cada uma das escolas da rede, que são aquelas escolas aí na parte de baixo. Para localizar, tudo isso ainda é para localizar a consciência fonológica, para que não fique uma discussão
isolada de consciência fonológica, que, na verdade, é um componente, uma parte do trabalho de formação de professores, e, sobretudo, do trabalho com as crianças. Nós funcionamos em sistema de ciclo, um ciclo que nós chamamos de introdução à alfabetização e ao letramento, que cobre o maternal, o infantil, o infantil 1 e infantil 2. Depois, um ciclo básico de alfabetização, é o primeiro, segundo e terceiro anos. Depois, um ciclo de consolidação, em que se consolida a alfabetização e o letramento, que é o quarto e o quinto anos. E o ciclo de ampliação, que é do sexto ano para frente. Vocês veem que a seta ali, ela indica para frente, não é? Porque, na verdade, a alfabetização e letramento, não só o letramento, a alfabetização também, vão ao longo de toda a vida escolar e até fora da vida escolar, porque, na verdade, a gente está a vida inteira se letrando e também se alfabetizando, né? Esses dois conceitos, então, como nós vamos tratar desse pedacinho da consciência fonológica, é importante deixar claro que esse pedacinho está num processo de alfabetização e letramento. Um pouco a gente pensa que ali no maternal, infantil, 1 e 2, até primeiro, segundo ano, há uma certa, não sei se a palavra seria predominância, mas há uma presença forte da introdução da criança ao mundo da escrita, à escrita, né? Mas sempre num contexto de letramento. Quando a criança se apropria do sistema de escrita, do princípio alfabético, já o letramento começa a predominar. Então, é mais o letrar alfabetizando. Nós trabalhamos com esse alfabetizar letrando e letrar alfabetizando o tempo todo. Bom, isso nos leva a clarear rapidinho também, porque todo mundo está cansado de saber disso, né, a questão da alfabetização e do letramento. Eu vou voltar aqui às minhas célebres facetas, né, as facetas da aprendizagem da língua escrita. Eu já falei várias vezes nisso, muita gente que fala assim, a mulher das facetas. Por quê? Porque eu gosto dessa palavra facetas, porque o que é uma faceta exige outra faceta. Não há nada que seja uma faceta sem outras facetas, né? Então, a aprendizagem da língua escrita, ela tem várias facetas, que, de uma forma bastante esquemática, estaria representada por isso aí, que vocês tentem ver uma terceira dimensão aí, né? A gente não tem óculos de terceira dimensão, mas vocês tentem ver aí que isso é um objeto de 3 facetas. E, de maneira simplificada, uma faceta que é da aprendizagem da língua escrita, que é um aspecto sociocultural, um segundo aspecto que é interativo e um aspecto que é linguístico, uma faceta que é linguística. Aprender a língua escrita significa aprender essas 3 facetas ao mesmo tempo, não uma faceta de cada vez, mas as 3 facetas integradamente. Também simplificando, a gente pode dizer que a faceta sociocultural é letramento, ou seja, aprender a língua escrita é aprender o papel da língua escrita num determinado contexto social e cultural, num determinado grupo social e cultural, o valor que a língua escrita tem, que é diferente para diferentes grupos sociais, né? Isso tem a ver com grupos sociais e tem a ver com os nossos alunos, né, que pertencem a um determinado contexto sociocultural, e é preciso que o trabalho com a língua escrita leve em conta esse contexto sociocultural em que as crianças vivem. Então, é um aspecto mais, digamos, mais amplo e fundamental do letramento. Eu diria que também o aspecto interativo é um aspecto do letramento
embora mais restrito, talvez mais escolar, não é? Que é o uso da língua escrita. As pessoas aprendem a ler e escrever para interagir com os outros por meio da língua escrita, para ler e compreender o que leem, para produzir textos de diferentes gêneros, etc., né? Então, a língua escrita é para a interação, que eu consideraria também como o aspecto do letramento, para separar a alfabetização para esse aspecto ainda mais restrito, que é aprender o sistema alfabético e ortográfico, sem o qual as outras facetas não podem funcionar, não é? Na verdade, chamar isso de linguístico não é muito adequado, porque tudo é linguístico na aprendizagem da língua escrita, já que é aprendizado da língua escrita, né? Mas, para fins metodológicos, eu acho interessante nós pensarmos nesses 3 aspectos, 3 facetas que não se separam e que se desenvolvem ao mesmo tempo, integradamente. Bom, então, nós vamos tratar aqui, ao falar de consciência fonológica, nós vamos tratar da faceta linguística, sobretudo, ou seja, da alfabetização, né? Mas sempre tentando mostrar a vocês como a gente desenvolve essa faceta sem deixar de lado as outras facetas, sempre no contexto do letramento. Só para terminar a contextualização, esses são os componentes de alfabetização e letramento com que nós trabalhamos e que deixa muito claro como... Não está claro não, né? Tá? Eu vi a cara de vocês e vi que tinha algum problema. Melhorou? Melhorou. Então, acompanhem ali que essa lista... Cadê a luzinha? Aqui, ó. Essa lista aí, com todos esses componentes nós trabalhamos. E trabalhamos ao longo, desde o maternal infantil até a 5ª série, para adiante da 5ª série. Estou me limitando aqui à 5ª série para não incluir aquele ciclo da ampliação. Mas vocês veem que as linhas não se interrompem, né? Elas continuam aqui. E algumas dessas linhas começam lá no maternal, exatamente onde que nós vamos tratar agora, que é a consciência fonológica e o conhecimento das letras do alfabeto. Já a nossa proposta, e que isso já começa no maternal, vocês vão ver agora mesmo uma atividade da professora trabalhando com as crianças com letras no maternal. E vejam que a consciência fonêmica, que nós vamos tratar aqui também, ela começa ali. Bom, tudo isso pretende mostrar a continuidade desses processos e a contemporaneidade desses processos, e, ao mesmo tempo, quando é que a criança está pronta para começar né, depois de vencido o anterior. Daí se vê que a consciência fonológica e o conhecimento das letras vai aproximadamente até metade do 1º ano. Isso é aproximadamente, porque cada criança é cada criança, cada turma é cada turma, né? Então, às vezes, as crianças nos surpreendem muito jogando as nossas linhas mais para trás. Mas, em princípio, e do ponto de vista linguístico e cognitivo, seria essa a organização. A criança só tem condições de desenvolver a consciência dos fonemas, a consciência fonêmica, e, portanto, dela a ortografia, depois que ela já dominou a consciência fonológica em seus outros aspectos não fonêmicos. E é disso que nós vamos tratar. Então, nós vamos tratar dessas 2 primeiras linhas só. Mas eu não queria que vocês perdessem de vista que as outras linhas estão sendo tratadas ao mesmo tempo. Nós não estamos trabalhando só com consciência fonológica para depois começar a trabalhar outra coisa. Então, ao mesmo tempo
que estamos trabalhando com consciência fonológica, letras, estamos trabalhando o tempo todo com linguagem oral. Claro que a linguagem oral começa lá no maternal, né, com a criança de 0 anos, de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, que é uma fase fundamental para o desenvolvimento da linguagem oral, que tem uma relação muito grande com a aprendizagem da escrita, né, pelas relações da oralidade e da escrita. E vai ao longo do ensino, sempre, o desenvolvimento da linguagem oral, cada vez com mais complexidade. A tecnologia da escrita, que é aprender a segurar o lápis, aprender a usar o papel, né, desde o maternal com lapiceiras, que as crianças gostam tanto de rabiscar e desenhar, e que é uma atividade importante. Né, que essa tecnologia da escrita começa ali no infantil 1, frequentemente mais cedo. Depois, leitura de palavras, também, eu vou me deter nas colunas que se referem ao infantil maternal, infantil 1, infantil 2, primeiro ano, no máximo segundo, né, que é a faixa que nos interessa aqui. Então, a criança já começa, no infantil 1, a escrita de palavras, quando ela aprende a escrever o nome dela, ela quer aprender a escrever o nome da professora, né? E também a leitura de palavras, porque ela já reconhece o nome dela numa ficha, ela reconhece o nome de um ou outro colega, de vários colegas, então ela já é introduzida na escrita e na leitura de palavras. Depois vocês veem que leitura oral de textos pela criança e leitura silenciosa só ocorre quando a criança já domina a leitura de palavras, que ela pode, através disso, começar a ler frases e depois ler textos, né? Isso lá pelo primeiro, segundo ano. A compreensão de textos começa ali no maternal, porque vocês vão ver uma das atividades aqui, a professora trabalhando com compreensão de texto, quando a professora conta uma história, lá no maternal, lá no infantil 1, e depois faz perguntas de compreensão, de interpretação, naturalmente no nível da criança, já está desenvolvendo habilidades de compreensão que depois vão se transferir para a leitura do texto escrito, né? O vocabulário se desenvolve o tempo todo, né? E depois a produção de texto começa mais tarde, naturalmente, e a reflexão sobre a língua, que é a reflexão, aquilo que comumente se chama gramática. Eu não gosto desse nome, porque todo mundo, quando fala em gramática, começa a pensar em análise sintática, essas coisas, e não é nada disso, né? É reflexão sobre a língua, que também vai lá para o 4º ano, 5º ano. Então, quando nós estivermos aqui falando de consciência fonológica, eu peço para vocês não esquecerem que essas outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e integradamente com a consciência fonológica. Bom, então vamos agora retomar o título nosso, e nós colocamos ali em letra grande consciência fonológica, porque para botar o foco nisso de que nós vamos tratar aqui. Bom, primeiro, por que consciência fonológica? É um termo muito mal compreendido e muito mal interpretado pela maior parte das pessoas. Então, o dado fundamental é que a língua escrita no nosso sistema de escrita, que é o sistema alfabético, um sistema que registra os sons das palavras e não o significado das palavras, é necessário para que a criança compreenda e domine esse sistema, que ela preste atenção nos sons das palavras, porque na hora de escrever ela vai registrar o som e não aquilo de que se fala. Parece uma coisa simples, mas não é. Todos nós, e a criança também, né, ela presta atenção naquilo de que a pessoa está falando, no conteúdo semântico, né, naquilo de que se fala, e não no som com que se fala de alguma coisa. Toda professora de educação infantil está acostumada a ver que a criança, quando você pede à criança uma palavra que começa igual a outra, né, uma palavra que começa igual a parede, começa com pá,
igual a parede. Presta atenção, pá, acha uma palavra que começa com pá igual a parede. Aí ela fala porta, janela. Por quê? Porque ela está pensando em parede mesmo, ela não está pensando no som da palavra. Então, um primeiro movimento é levar a criança a prestar atenção nos sons das palavras, focalizar o som das palavras. E é isso que se chama desenvolver a consciência fonológica. Consciência talvez não seja o termo mais adequado, mas é o termo que se divulgou. É mais uma sensibilidade para o som, né, de colocar o foco no som e não no conteúdo. Alguns exemplos que a gente vivencia muito, é a criança lá no maternal, no infantil 1, você apresenta para ela um quadro como esse e diz assim, me diz onde é que está escrito casa. Ela vai em borboleta, e você pergunta, por quê? Ela fala, porque casa é grande, então a palavra grande é a palavra que designa coisa grande, né? E a borboleta pequena, então, é aquele nomezinho pequeno ali, casa, né? Acontece com frequência com as crianças, como também acontece com frequência você apresentar duas fichas. Escrevi aqui, pai e criança, nessas duas fichinhas aqui. Me mostra qual a ficha onde está escrito pai. Ela pega a que está escrito criança. Por que você pegou essa? Porque pai é grande, essa palavra é grande, né? Ou seja, você fala pai, ela não está pensando que é uma palavrinha pequena, de poucos sons. Ela está pensando naquilo que a palavra representa. Então, é isso que é o chamado realismo nominal. Quer dizer, a criança, isso que foi estudado por Piaget, por Emília Ferreiro, e aqui no Brasil por várias pessoas, né? Há muitas pesquisas mostrando a presença desse realismo nominal na criança. Coincide que, quando a criança está nessa fase do realismo nominal, ela é uma criança que, na análise da psicogênese, é icônica. Quando a criança, você diz assim, peteca, escreve aí para mim peteca, ela desenha uma peteca, o que que é? Ela não está ouvindo a palavra peteca, ela está pensando na coisa. Então, ela desenha a peteca, é aquela primeira fase ali, né? Quando ela começa a ver que as pessoas não desenham quando elas falam que estão escrevendo, elas estão fazendo uma outra coisa. E como essa outra coisa, em geral, é a escrita cursiva, ela começa a garatuja, falar garatuja. Escreve peteca, ela faz uma garatuja lá, porque, enfim, é isso que ela vê as pessoas fazerem, mas não está pensando no som da palavra. Quando ela toma contato com letras, agora mesmo nós vamos falar das letras, ela começa a ver, as pessoas escrevem com esses grafismos aí, uns pauzinhos, umas bolinhas, ela começa a aprender as letras, mas ainda não relacionou letra com som. Para ela, a letra não tem a ver com som. Então, é a chamada criança pré-silábica, né, que não usa letras, mas sem nenhuma relação com o som das palavras. Ali eu pus exemplos que são reais de criança escrevendo peteca em diferentes momentos. Deixa eu me achar aqui. Vocês veem que eu chamo a atenção que é sempre uma atividade lúdica, né, com as crianças na educação infantil, na primeira série, na quinta série, porque lúdicos nós todos gostamos de ser, né? Bom, então, aí vocês veem que há um trabalho que vai com a consciência fonológica, que vai paralelo ao desenvolvimento da criança na conceitualização da escrita. Na verdade, quando a psicogênese mostra essa conceitualização da escrita, que está aí mostrada nesses retângulos, né, ela não destaca o que está por trás do desenvolvimento da criança para ir de uma etapa a outra. O que está por trás é a criança ir descobrindo a relação dos sons das palavras com os grafismos que nós usamos, as letras, né, para registrar os sons das palavras. Então, quando ela vence o realismo nominal, ela começa a perceber que
há uma relação entre os sons e as letras que são usadas, ela vai se tornando silábica, primeiro sem valor sonoro, que é quando ela escreve peteca com 3 letras, não é? Ela ainda não está relacionando a letra com o som que a letra representa, mas ela já percebeu que a palavra peteca tem 3 pedaços, ou seja, ela está prestando atenção no som, na segmentação. É a fase seguinte àquela em que a criança percebe que palavra é som. É perceber aí que a palavra pode ser segmentada em pedaços. A segmentação primeira que vem, e eu diria até que única, né? Daqui a pouco, quando falar dos fonemas, eu vou dizer por quê, é a segmentação em sílabas, que vai desenvolver a consciência silábica, que explica por que ela fica silábica. Né? Ela percebeu os pedaços da palavra. Primeiro silábica, sem perceber ainda o som da sílaba, percebendo apenas a segmentação, e depois, à medida que ela se desenvolve com outras atividades, que a gente vai ver já, ela vai relacionando esses pedaços das sílabas com um som, com uma letra que ela conhece, é quando ela se torna silábica com valor sonoro. Né? Então, escreve, por exemplo, peteca, com 3 letras, P, o E e o K. Né? Esse K é um grande problema, porque a gente ensina para as crianças o nome das letras, e aí ela acha que o K resolve o problema da sílaba CA. Né? Essa segmentação da palavra em sílabas é fundamental quando a criança está nessa fase de silábica com valor sonoro. Né? E ela aprender a contar quantas sílabas as palavras têm, para ela também definir quantas letras vão representar essas sílabas. Bom, são dois exemplos entre os muitos de jogos e atividades que são desenvolvidas para que a criança avance nessa relação dos sons com a escrita. Naturalmente, tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo que a criança está conhecendo as letras, porque se escreve com letras. Então, as atividades com as letras vêm contemporaneamente articuladas com as outras atividades. Né? Então, não são atividades isoladas. Hoje nós vamos trabalhar com letras. Né? Num outro dia, num outro momento do dia, nós vamos trabalhar com consciência fonológica. Vocês viram que essas atividades de consciência fonológica já incluem as letras, as palavras. Né? E há atividades específicas com as letras. Nós vamos ver um exemplo que está exposto ali, a Janair vai explicar como é que... Esse é um jogo que é feito, dá um microfone para ela, que ela vai contar com que idade as crianças fazem esse jogo, porque eu não tenho nem coragem de falar. Boa noite. Esse jogo é utilizado com os alunos do maternal, os alunos de 3 anos. É da professora Vanete, que trabalha comigo. Vocês estão vendo que tem um painel, nele tem todo o alfabeto, e os meninos têm aquela ficha tradicional que a gente faz com a primeira letra em destaque e o nome escrito. Tem a ficha também com o nome todo, com a primeira letra em destaque, e eles têm uma flor com as fotos dos alunos e escrito o nome também nessa flor. E todo dia, durante o momento da rodinha, essas flores, essa ficha, principalmente essa aqui no início, tá? Primeiro a gente usa essa daqui. É disposto em cima da mesa ou no chão durante a rodinha, e o aluno tem que procurar a flor com a sua foto. A partir daí, a professora trabalha a letra inicial com essa ficha. Quando ele consegue identificar a foto dele com a ficha, ele vai lá e coloca na letrinha. Esse aqui é o Cassiano, ele vai lá e coloca no vaso da florzinha da letrinha D. Coloquei na letra errada. E acontece com os meninos, né? Lógico. Então, ele vai e coloca na letrinha dele, que é a letrinha C. Esse trabalho começa primeiro, lembrando,
com a letra inicial e com a foto. Durante o percorrer do ano, aí vai mudando a fichinha, que já pega a ficha só que tira a inicial grande, né? Coloca a ficha do nome. E aí a professora faz o trabalho do menino também, pegar o nome do coleguinha e colocar a inicial do coleguinha lá no vaso de flor. Pode colocar depois no andar do ano desenhos que começam com a letra e colocar também. Né? Os nossos alunos, eles iniciam com 3 anos, né? No decorrer do ano, no final, eles já estão com 4. E esses alunos do maternal, eles já estão agora escrevendo o próprio nome. Isso num trabalho contínuo, todo dia na rodinha, com o lúdico, brincando com as flores, com as letras. Então, todo dia isso acontecendo, no decorrer do ano, eles vão aprendendo com o lúdico. Bom, então, vocês viram quando ela explicou esse jogo com o alfabeto móvel, porque é muito comum trabalhar, põe o alfabeto móvel e deixa a criança brincar, né? E acontecem coisas, às vezes, complicadas, de a criança não ser alertada para a posição da letra, porque um aspecto difícil do trabalho com as letras é a criança discriminar a forma da letra, né? E diferenciar uma letra de outra. Porque diferenciar um objeto de outro é natural para a criança, né? Tanto faz que isso aqui esteja assim, né? Ou assim, a criança sabe que isso é folha de papel. Mas com a letra não é assim, né? Você tem um P, né? Uma rotação, como essa que eu fiz aqui, isso continua sendo papel, mas uma rotação na letra vira outra letra. Então, é preciso, o trabalho com o alfabeto precisa levar em conta esse aspecto e outros que estão aí. Ao trabalhar com letras, é preciso pensar, primeiro, nas habilidades da criança de traçar letras maiúsculas e, posteriormente, minúsculas, né? Ela sempre se começa com as maiúsculas, por razões que já são bem conhecidas, passa para minúsculo, mas ela é uma questão até daquela esquecida coordenação motora que é necessária para a criança, como é que segura o lápis, como é que traça a letra, né? E é preciso que a criança aprenda a distinguir letras, tanto minúsculas quanto maiúsculas, de traçado semelhante. Distinguir um M de um N. O M só tem uma perninha a mais, né? Distinguir um P maiúsculo de um B que só tem uma voltinha a mais. Para quem já aprendeu o alfabeto e as letras, isso é óbvio, mas para a criança não é óbvio, né? Relacionar as letras maiúsculas com as minúsculas correspondentes. Reconhecer diferentes tipos de letras, não só maiúscula e minúscula, mas a cursiva, por exemplo, né? A mesma palavra escrita em cursiva, em maiúscula, em minúscula. Reconhecer as letras, dizer que letra é essa é a letra B, nomear as letras, e saber a ordem alfabética, que é necessário mais adiante, não é necessário logo do começo, não, porque é absolutamente inútil a criança, antes dessas outras atividades, já ficar decorando a ordem alfabética, porque é uma decoração sem sentido para a criança, né? Mas há um momento em que ela precisa saber, porque nós temos vários portadores que usam a ordem alfabética. Isso tudo para levar para esse azulzinho aí do fim. Está azul lá? Tá. Porque às vezes está azul aqui, não está azul lá. Que é relacionar as letras com os fonemas. Que aí é o momento crítico, né? De relacionar letra com fonema, porque a escrita alfabética é letra representando fonema. É um momento crítico aí. O que vem aí agora? Então, aí estão relacionados todos os desenvolvimentos, falando no plural, relacionados, né? Então, ali no centro, o conhecido desenvolvimento da conceitualização da escrita na perspectiva da psicogênese. Mas esse caminho se faz
Se deixar por conta da criança, a criança é esperta demais, ela acaba se virando sozinha. Mas por que ela tem que se virar sozinha, se existe, segundo o nosso Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal em que a gente pode ajudar a criança a avançar? Né? Como ajudar a avançar? Desenvolvendo, fazendo que ela supere o realismo nominal e chegue à consciência silábica, porque aí ela vai chegar à fase silábica com mais facilidade, né? Em vez de ficar enfrentando obstáculos sozinha. E, ao mesmo tempo, está trabalhando com as letras, que representam aquelas sílabas para elas. Né? E depois, chegando a perceber, à medida que se desenvolve a consciência fonêmica, ela perceber que, na sílaba, na verdade, você tem 2 pequenos sons, né? Que é o desenvolvimento da consciência fonêmica, que vai levar ao conhecimento das relações fonema-grafema. Então, isso aí representa o movimento da criança até chegar a se tornar alfabética, o que não quer dizer se tornar alfabetizada, porque tem outras fases que vêm para além disso. Né? Tem aí aquele exemplo, isso aí é um quadro negro que a gente fotografou de crianças do infantil 2. Então, vocês veem que são crianças que estão, na sua maioria, alfabéticas, né? Já escrevendo picolé, pato, pipoca, faca. Aquele... Deixa eu ver se eu acho a luzinha aqui. Esse primeiro aqui, ó, é um exemplo interessante de ser colocado aí, porque é uma criança que foi transferida para nós no infantil 2 e que chegou assim pré-silábica, quando o resto da turma estava ou já alfabética, ou como essa aqui, silábica alfabética, né? Que é um exemplo interessante de sacola ser representado com C. Por quê? Porque agora mesmo nós vamos tratar disso, porque se o C é C, se chama C, né, o Sá vai ser com C. Né? Então, para ela ali está escrito sacola. Né? E está faltando o L, ou seja, ela está quase... A maioria das nossas crianças em Lagoa Santa chegam ao final do infantil 2 nessas condições aí, né? Silábicas alfabéticas ou já alfabéticas. Daí se torna bastante fácil para nós termos as crianças alfabetizadas antes dos 8 anos, que é o que se está perseguindo agora com o Plano Nacional de Educação, com o PNAE, toda criança alfabetizada até os 8 anos. Mas sem esse movimento, é muito difícil ter a criança alfabetizada até os 8 anos, porque vocês veem como é que é um processo lento de desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança, nessa descoberta difícil da língua escrita, porque a língua escrita é um sistema de representação extremamente complexo, abstrato, e é preciso ajudar a criança a se apropriar desse sistema. Bom, então, uma representação. Aí vem uma outra... Pode tocar. Por que eu pus isso de novo? Só para lembrar que... Pode ver o seguinte. A dificuldade da criança passar. Esse é um momento crítico. A criança passar da consciência silábica para a consciência do fonema. Por que é difícil? Porque enquanto a sílaba é alguma coisa concreta, pronunciável, né? Você, qualquer palavra, pé, té, cá, você divide em 3 sílabas, a criança dá conta disso. Agora, passar para o fonema é muito difícil, por quê? Porque o fonema não é pronunciável. Há quem pense que é possível pronunciar fonema, mas linguisticamente é absolutamente impossível pronunciar um fonema. O fonema, ele compõe uma sílaba, essa sim foi
pronunciável. Mas o fonema isolado, e esse é o grande engano do método fônico, achar que se pode começar a alfabetizar a criança com fonemas, né? E foi querendo que a criança pronuncie fonemas, o que é uma falsidade, porque o fonema não se pronuncia. Por quê? Porque ele é uma representação linguística abstrata e é identificável apenas por oposição. Só é possível identificar um fonema quando você o opõe dois sons. Por exemplo, o fonema que a letra F representa e que a letra V representa, só é identificável quando você joga vaca com faca, por exemplo. Então, você opõe uma coisa à outra com sentidos diferentes. É preciso que as palavras tenham sentido diferente. Se a palavra não tem sentido diferente, um exemplo são os que a linguística chama alofone, mas não precisa nem pensar nesse nome, que é, por exemplo, no caso, no Nordeste, no sul do Brasil, se pronuncia tia, né? Nós falamos tia. Então, é ti e ti. Mas isso não quer dizer que são dois fonemas. Por que não são dois fonemas? Se a gente percebe um som diferente. Por quê? A palavra não muda de significado. A tia e a tia é a mesma coisa aqui em qualquer lugar do Brasil. Então, não são dois fonemas. Por quê? Porque eles não estão identificados por oposição. A criança identifica o fonema por oposição desde que ela começa a falar. Nenhuma criança confunde faca com vaca, né? Não vai procurar, me dá uma vaca para eu cortar laranja. Ela já fala desde cedo, me dá uma faca, né? E eu vi uma vaca. Mas isso ela não tem consciência dessa diferença. Só que na hora de escrever, ela vai ter que ter consciência dessa diferença, porque ela vai escrever diferente, com letras diferentes, uma coisa e outra. Então, para trabalhar o fonema, é preciso trabalhar por oposição. Por oposição. Nós usamos um processo lá que, pelo amor de Deus, não é um método, é um procedimento para ajudar a criança a perceber o fonema por oposição. Nós vamos ver isso, mas antes de ver isso, eu quero, de novo, voltar ao nosso todo, né? Esse é outro gráfico de orientação permanente das professoras, que elas mantêm e acompanham, que tudo parte do texto, né? Desde o maternal, tudo parte do texto. É uma história, é um pequeno texto informativo, é um cartaz, enfim, sempre a partir de um texto que é lido, que é discutido, que é compreendido pelas crianças, que proporciona enriquecimento do vocabulário, né? Desse texto são tiradas frases, para trabalhar com frases. Da frase, tirada uma palavra, em geral, a palavra-chave dos contos, né? Você está trabalhando com o Chapeuzinho Vermelho, pega lá o lobo, né? E assim por diante. Essas palavras vão ser trabalhadas em sílabas, né? Das sílabas se chega aos fonemas, por um procedimento que vocês vão ver aqui. A consciência fonológica e fonêmica como base disso tudo, né? Desse trabalho com palavras, sílabas, a criança vai chegar a novas palavras, leitura e escrita de novas palavras, que vão compor novas frases, e vamos chegar ao texto. Então, esse é o movimento de todas as unidades, né? Tudo encaixado em volta do texto. Nós vamos ver um exemplo agora de uma professora que está sentada ali, nossa artista daqui desse filme, que é a Jocélia, trabalhando com as crianças com o procedimento chamado das casinhas, que é um procedimento muito bom para levar as crianças a chegar à sensibilidade ao fonema. É sensibilidade. Ninguém quer que a criança fale qual é o fonema dessa sílaba, de jeito nenhum, né? Mas ela toma a sensibilidade do fonema, o que é fundamental para que ela chegue à alfabética. Eu vou explicar melhor mas viram que ela parte de uma história, ela conta a história, mostra o livro, capa, autor, as crianças aprendem lombada, quarta capa, etc., né? E conta a história, tira uma palavra central da história, que é a palavra pato, e aí vai trabalhar com a divisão em sílabas, e
a colocação das sílabas nas casinhas, no condomínio. Isso acontece como? Quando os alunos se tornam silábicos com valor sonoro, que é o momento de a gente caminhar para os fonemas, porque antes disso é cedo, silábicos com valor sonoro, as professoras põem na sala de aula as casinhas, né? Uma quantidade de casinha, uma para cada consoante. E as crianças ficam e fazem casinhas lindas, como vocês viram aí, as casinhas da Geocélia, né? Eu fico encantada de escola em escola, as casinhas que elas fazem, jardim, chaminé, tudo muito bonitinho. E as crianças ficam pensando, o que é isso? E elas não dizem o que é, para que é isso? Aí eles dizem, é um condomínio, porque Lagoa Santa tem muito condomínio, então, geral, para eles é um condomínio. Ou é um bairro, fazem hipóteses. Vocês vão descobrir, devagar vocês vão descobrir. Aos poucos vocês vão saber para que servem essas casinhas. E aí começa esse trabalho com palavras, com sílabas, e a professora vai colocando as sílabas nessa casinha, naquela, né? Que é, na verdade, um quadro de dupla entrada, para as crianças fazerem a oposição depois, horizontal e vertical, né? E aí descobrirem os fonemas. Não tem nada a ver com o método silábico, porque o método silábico começa babebi, bobu, e aí a criança está lá pensando, o ba, vou juntar o ba com o to, vai dar o quê? Ba, to, e sem estar sendo despertada para a constituição das sílabas em fonemas, o que se faz, como a gente viu, por oposição, né? Então, aqui tem um outro, não, anterior, o foco nas casinhas, só para vocês verem aqui. Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente, mais rapidamente, que a Sara já está olhando para mim com a cara de que eu estou falando demais. Mas para vocês entenderem como é que isso funciona, umas casinhas horrorosas aqui, mas é um esquema só para entender. Então, digamos, pronto, que trabalhou-se com a palavra boneca, né? Aí a professora vai e põe o bó ali, o né ali e o cá. As crianças, em geral, ficam assim curiosas. Por que esses dois andares, elas chamam de andares das casas? Esses estão interditados. Ninguém pode morar nesses andares. Ali nessa casa não dá para morar. Por quê? A gente vai descobrir, uma hora a gente vai descobrir. Depois vem, digamos, a palavra peteca. Então, ela coloca o pé, o té. Precisa do cá? Não, cá já tem casa. Cá já está lá. E eles vão percebendo que ela vai colocando em lugares diferentes, né? Depois vem uma palavra como pipa, e ela vai lá e coloca o pi e o pá. Quando uma casinha começa a ficar preenchida, eles começam a despertar para o que está acontecendo, né? Eles começam a ver que tudo que é pi, pá, pé, está na mesma casa, em andares diferentes, né? Então, é o vertical despertando para o fonema P, né? Depois vem, digamos, o pato, né? O pá, a gente tem em casa, bota o to. Depois o bico, isso vai ao longo de meses, né? À medida que vai trabalhando com as palavras, isso vai sendo preenchido. Então, tá o bi, o cola, né? O tatu. Então, vocês veem que as casinhas vão sendo povoadas nos seus diferentes andares. E chega um momento muito fascinante quando a criança fala, já descobri, né? Uma criança fala, já descobri. Então, diga o que foi que você descobriu. Ah, já descobri. Aqui, cada casa é pá, pé, pi, papuí, do cada andar é po, to, co, né? Vejam que é um processo de a criança perceber o fonema dentro da sílaba por oposição, né? Por oposição. E depois, a atividade de vão formar palavras com as sílabas, misturando uma palavra daqui com outra dali, né? Para te pegar o pá e juntar com o tá, vai dar o quê? Pata, né? Isso rende, porque depois, quando aparece alguma palavra como sacola, na hora de colocar, não pode pôr ali, porque é sa, né? E ali é cá e co, então não vou falar com u.
Então, não posso colocar nessa casa, tem que ser outra casa, né? Para sacola, como tem que ser outra casa para cebola. Cebola não posso. Por que eu não posso colocar cebola ali? Porque, olha, K e C. Né? Então, a gente vai criar uma casa para o C, a mesma coisa para o G. Né? Quando chega a chamar as sílabas de estrutura CCV, né, que é, por exemplo, pra, crá, a gente começa a falar, lá vem um intrometido querendo morar na casa do pá. Mas é o prá, como é que ele não vai morar ali? Então, vamos fazer uma casa do lado do pá, para dar casa para o prá, para o pré. Né? E isso rende. Né? Rende e a criança vai aprendendo por oposição. Estou acabando. Bom, e sintetizando, então, a consciência, para voltar ao nosso conceito de consciência fonológica, são esses níveis de consciência fonológica. Né? O nível da palavra, léxico, que é o realismo nominal, a criança tem consciência da palavra como som, o silábico, sílaba inicial, sílaba final, rima, divisão em sílabas, e o nível fonêmico, que é da correspondência fonema-grafema. E aí, tudo junto de novo. Então, eu queria que a gente guardasse essa ideia de que tudo se desenvolve contemporaneamente, mas começando em momentos diferentes, conforme o desenvolvimento em cada uma dessas linhas horizontais. Relembrar isso aqui, para, de novo, a gente lembrar que isso está sendo feito, ao mesmo tempo que todos os demais componentes estão sendo desenvolvidos. E, voltando ao nosso tema, né, para ver... se possível, eu perguntaria a cada uma de vocês e cada um de vocês se essa pergunta foi respondida. Como desenvolver a consciência fonológica? Apesar de a gente ter dado apenas alguns exemplos, mas com a preocupação, sobretudo, de mostrar os fundamentos. Ora, tudo isso visa a quê? Tudo isso visa a alfabetizar todas as crianças até... No máximo, eu chamo essa atenção para no máximo, porque está sendo muito interpretado assim, aos 8 anos elas têm que estar alfabetizadas, podem estar antes. Elas podem estar antes. O próprio Plano Nacional e o PNAE, que fala até no máximo os 8 anos. E também não fala quando é que começa. Fala quando é que tem que chegar, no máximo, até os 8 anos. Mas onde é que começa, não fala. Há uma nota técnica do MEC, que eu não coloquei, nós não colocamos aí, em que o MEC fala claramente que isso deve começar na educação infantil, porque senão fica difícil fazer todo esse processo complexo nesse tema. Né? Agora, tudo isso visando a quê? Isso aqui foi malandragem delas que botaram foto minha contando história para as crianças. Né? Mas, para chegar a isso, ler e escrever um direito de toda criança. Obrigada, espero que a gente tenha correspondido às expectativas de vocês. Sara, com você. Então, deu? Tá, tem som? Então, o que eu tenho a dizer é muito obrigada, né, Magda, pela aula que você nos deu, por tudo que você tem transmitido, agradecer ao núcleo, né? São 9h20, nós temos 10 minutos para algumas perguntas. Claro que não vai ser possível responder a todas, né? Então, a gente se dispõe também a continuar essa conversa em outros momentos, né, Magda, né, equipe toda do núcleo. Nós temos já 2 perguntas aqui na mesa. Também tem um recado que é pedindo que as pessoas da Rádio FAI enviem suas perguntas pelo telefone 3409-5318. Vou repetir porque eu acho importante que a gente receba essas perguntas, né? 3409-5318. Essas perguntas recebidas, eu acho que o SEALI vai ter um trabalho
bem grande de organizar essas perguntas, e eu acho que a gente tem a obrigação de responder a todas elas, né, com a ajuda da equipe. Mas nós temos uma pergunta aqui, Magda, que é a seguinte: existem adultos que escrevem textos coerentes e coesos, contudo, têm muita dificuldade em grafar corretamente as palavras, trocando, por exemplo, o S pelo Z, o CH pelo X, com frequência. Isso é resultado de uma alfabetização mal feita? Não, por esses exemplos dados aqui, S por Z, CH por X, esses são aqueles casos em que realmente a relação é arbitrária, né? Se eu escrevo, eu tenho chá com CH, que é o chá que a gente bebe, e tenho chá com X, que é o chá da Pérsia, né? Então, e a mesma coisa com o SZ, casa, com S, porque é com S, mas podia ser com Z, porque o fonema é o mesmo. Então, esses são problemas ortográficos, não problemas de alfabetização, né? Aqui vocês veem que a segunda linha verde ali, né, que é consciência fonêmica e ortografia. Depois que a criança adquire consciência fonêmica, ela tem que aprender ortografia, e aqui são as convenções, né? Então, uma criança alfabética não é uma criança ortográfica. Então, esse problema colocado aqui são problemas de ortografia, não de alfabetização. Mas que são continuação da alfabetização, né? Se a pessoa já escreve textos coerentes e coesos, e, na maioria inteligíveis, né, usando o sistema alfabético, ela está alfabética, está alfabetizada, e depende de aprender a ortografia, que é um trabalho também interessante, muito rico, que a gente faz lá, de como fazer a criança se apropriar da ortografia, né, mas que não cabia a gente trabalhar aqui agora. Mas a boa bibliografia a respeito do trabalho com esse tipo de questão. Eu estou avaliando o seguinte: dada a importância do tema, a relevância dessa discussão, há anos que a gente vem retomando essa discussão da alfabetização, aquilo que a própria Magda nos chamou a atenção há uns anos atrás no seu texto, que é a reinvenção da alfabetização. Dada a importância disso, eu queria pedir que vocês não deixem de entregar as perguntas que vocês têm por escrito, e mesmo as pessoas que estão acompanhando o SEALH Debate pela Rádio FAI, pelo telefone 3409-5318, e mesmo nos enviando através do site do SEALH essas perguntas, para que a gente possa fazer um trabalho de organizar essas perguntas e de propor que a gente responda essas perguntas através de uma socialização por meio eletrônico, ok? Eu queria muito agradecer a presença de vocês, principalmente a presença do Núcleo de Alfabetização do município de Lagoa Santa, aqui representado pelas professoras e pela secretária municipal, Anila. E queria pedir que a gente fizesse uma homenagem a esse grupo, né, dando uma salva de palmas de pé.